Olá, gestores, aqui quem fala é o instrutor Dario de Freitas Bueno e nós iremos dar continuidade ao nosso treinamento de automatização de uma planilha de gestão de indicadores. Nós iremos entrar agora na aba de cadastro de resultados. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho da parte de formatação condicional com a forma regex match e como utilizar para que faça a automatização de cores e formatação de células e textos de modo dinâmico. Também aprendemos a fórmula soma e a fórmula ano. Agora nós iremos entrar nesse cadastro de resultados, onde nós iremos utilizar ainda algumas formas passadas na aula anterior e em outras. Nós iremos utilizar o carry, a fórmula C, vamos utilizar formatação condicional também, utilizando o regex match. Então aqui, nesse treinamento, será um reforço em relação ao conteúdo já passado. Nós iremos utilizar a fórmula carry, então já coloquei aqui cadastro de metas, então chamei a aba cadastro de metas e selecionei a coluna B, C, D, W. Seria as colunas sequencial, descrição do indicador, unidade e o ano. Quando a coluna B, na cadastro de metas, foi marca 0. Então, ele trouxe essa minha informação. Nós vamos pintar então de cinza. Saber que é uma fórmula que tem aqui, que pode ser apagada. E agora nós iremos fazer a formatação das colunas dos meses. Agora nós temos que fazer uma mudança um pouquinho na planilha, que eu vou ter que incluir umas linhas acima. Então eu seleciono a primeira linha, botão direito, inserir acima. Eu iria colocar umas 3 a princípio para ver o que será, como será feita a configuração. Vou pintar aqui de branco. Por que isso? Porque agora nós iremos trazer algumas informações aqui nessas colunas aqui que a gente vai precisar trabalhar. Então nós iremos trazer também uma informação importante para que nós façamos as nossas condicionais e a nossa automatização. Então eu vou trazer o carry. Isso aqui eu vou digitar para vocês entenderem como será esses cálculos auxiliares que eu faço após a matriz. Então vamos lá. De metas. E o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer a coluna que está dentro da meta, que é a coluna F e a coluna G. Então nós vamos colocar F, G, where, onde, né? B for maior que 0. Fecho e coloco ponto e vírgula e coloco 0. Fecho meu parênteses, só vamos confirmar, B marca 0, ok, vamos dar Enter. Pronto, ele trouxe as minhas informações aqui. Para que nós possamos dar continuidade, eu fiz um cadastro das metas nos restantes dos indicadores que nós cadastramos nas aulas anteriores. Por quê? Porque agora nós iremos precisar trazer mais informações para fazer a nossa automatização. Primeiro, vamos trazer uma informação que é importante aqui. Então vamos trazer aqui texto menor ou igual, deixar minúsculo, que está em minúsculo, menor ou igual a
do lado a gente coloca maior ou igual a. Aqui a gente traz a informação de status e aqui meta. E é isso aqui tudo. Vamos mesclar aqui, ó. Seleciona as duas linhas, as duas colunas que eu quero, né? E aqui mesclar células. E eu vou colocar aqui dentro da meta. Só para saber que é dentro. Opa! Dentro da meta. Só para a gente saber que essas informações dentro da meta. E agora vamos trazer aqui de janeiro. Vou trazer aqui até dezembro. Pronto. Trouxemos as informações. Então agora nós iremos trazer a fórmula C que eu já ensinei vocês na aula anterior. Só que agora nós trabalhamos com C composto. O que seria esse C composto? Trabalhar com condições com mais de uma informação dentro do C, para que a gente faça essas comparações que nós precisamos para automatizar. Peço que vocês prestem bastante atenção, porque vai ser uma fórmula montada bem extensa e eu acho que é importante que vocês façam passo a passo o que eu colocarei aqui para que vocês não tenham dúvida. Tentarei explicar com detalhes para que não haja dúvidas para vocês. Então vamos na janeiro. Vamos colocar C. Primeira coisa. Vamos fazer a primeira condição. Vamos lá. Se janeiro aqui no caso, o F5 for igual a vazio, então vazio. Ponto e vírgula. Então a gente vai abrir a coluna C. E agora nós iremos trazer uma nova fórmula para dentro do C. Nós trazeremos o E. É um operador lógico que nós teremos que colocar que tudo que eu colocar dentro desse parênteses ele tem que ser verdadeiro a minha comparação, tá bom? Então o que nós temos que fazer? Primeira coluna que nós temos que selecionar vai ser a nossa coluna, nosso status, menor ou igual, tá? E o que nós temos que fazer? Nós temos que apertar dentro dessa forma, apertar o F4. Eu vou tentar explicar tranquilamente, devagar, para que vocês possam entender. O F4, quando nós apertamos, ele traz o sinal de cifrão. O que ele quer dizer com isso? Quando ele traz o sinal de cifrão, vamos dar uma aumentada aqui. Só para ficar fácil para o pessoal ver. Quando ele traz o sinal de cifrão, ele está travando a coluna, a informação que eu estou buscando na coluna U e na linha 4. Mas eu não quero fazer o travamento dessa coluna e linha. Por quê? Porque na hora que eu mudar as informações aqui, que eu copiar essa forma que eu estou fazendo, ele sempre vai ter essa referência. E não é isso que eu quero. Então nós vamos apertar mais uma vez o F4. Ele trouxe o cifrão na frente do número. O que quer dizer isso? Que ele não está travado na coluna U e está travado na linha 4. Então quando eu mover a minha forma, ele vai mudar de coluna e vai manter sempre na linha 4. Mas também não é isso que eu quero. Então vou apertar mais uma única vez. Pronto. Ele trouxe o cifrão para frente da letra U. O que ele está dizendo é que ele vai travar a minha forma na coluna U e vai deixar a linha 4 sem travamento, e quando eu mover minha fórmula para as outras colunas, ele sempre vai mudar minha referência de linha. Normalmente quando eu descer essa forma, tá bom? E o que eu tenho que comparar? Então nós vamos lá fazer o sinal de igual.
E eu tenho que comparar agora com a minha informação que eu coloquei aqui, ó, coluna V. Então tá, menor ou igual aqui. Então eu escolhi aqui. Diferentemente que eu travei só a coluna, aqui como é uma informação que eu pretendo manter ela travada, eu vou apertar um F4 e eu vou travar a minha fórmula na coluna V e na linha 2, e ele não vai se mexer. E agora eu vou ter que colocar um ponto e vírgula e vou colocar mais uma condição. Então, a fórmula C que eu passei na aula passada, ele só tinha uma condição. Aqui nós estamos trabalhando com C composto, então nós estamos trabalhando com C com uma outra fórmula dentro e com duas condições de verificação. E o que eu vou trazer aqui agora? Agora eu vou comparar a minha coluna e minha linha de janeiro. Então F5, vamos voltar lá, certo? Eu não vou travar, porque eu quero que mexa conforme eu for mudando minha fórmula. Eu vou colocar agora o sinal apertando Shift e a setinha de lado aqui no teclado. O que ele vai fazer? Esquece. E vou colocar um sinal de igual. O que é esse sinal aqui? Lógico. Ele quer dizer que for menor ou igual, tá bom? E eu vou comparar com qual célula? Eu vou comparar a minha célula de meta. Então, eu vou trazer aqui, ó, T4. Só que aqui eu preciso travar também. Eu vou travar apenas a minha coluna e não a minha linha. Então eu vou apertar 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto. O cifrão vem na frente do texto. Fecho o meu parênteses e vou colocar um ponto e vírgula. E o que quer dizer essa condição? Vamos então tentar entender. Se F5, então vamos lá, se F5, que é o meu janeiro, for igual a vazio, então ele vai trazer vazio. Se ele não for vazio, ele vai entrar numa outra condição C e vai verificar CE, que é um operador lógico. Se essa condição aqui, que eu estou verificando, que seria o seguinte, vamos lá, menor ou igual, que está trazendo aqui, for igual a menor ou igual, e que eu estou digitando aqui na célula F5 de janeiro, for menor ou igual a meta que está trazendo aqui, o que ele vai escrever? A gente vai abrir o parênteses e escrever dentro da meta. Fecho minha aspas, ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer mais um C. Por padrão, para que você não se perca na montagem, a gente aperta o Enter, tá? E ele não vai trazer nada, porque não tem nada digitado lá na F5. E agora nós iremos continuar a nossa forma. Por que eu fiz isso? Porque como nós vamos fazer uma forma muito grande, para que você não se perca na linha de raciocínio, é bom você ir fazendo as fórmulas por etapa. Você vê que a forma está aqui. Então a gente aperta o F2 e ele habilita. Aí ele coloca os parênteses no final. Então a gente apaga esses dois parênteses. E aí agora a gente vai abrir mais uma condição. C. Abre o parênteses. Nós vamos fazer mais uma condição composta. Então eu vou colocar o E, abro o parênteses. E agora nós iremos comparar o seguinte. Aí nós vamos selecionar nosso E4, tá? E nós iremos travar 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Recapitulando, estamos travando com o cifrão aqui na frente do U, ele trava a coluna U, a fórmula. Só que ele mexe na linha que nós iremos trabalhar. Então, quando eu copiar a fórmula para baixo, nas linhas abaixo, ele vai fazer o 4, o 5, o 6 e assim por diante. E nós iremos comparar agora. Vamos colocar igual. Agora, nós vamos comparar. Na outra, nós comparamos o V2, que seria o menor ou igual. Agora, nós temos que comparar com o maior ou igual, que é um outro comparativo. Então, nós vamos selecionar aqui, normal. Vamos travar, só com um F4, uma vez que eu estou travando
minha coluna e minha linha, então ele não vai se movimentar daqui. Vou dar ponto e vírgula. E agora nós vamos voltar de novo lá na minha célula F5. Vamos voltar. Opa! Eu não preciso travar e eu vou colocar agora a setinha. Apertar o Shift e a setinha. Teclado maior aqui, pro lado direito, certo? E colocar o igual. E trazer a minha informação da T4, que é da meta aqui. E ali nós iremos travar somente a coluna. Então, 1, 2, 3, pronto. Então vamos ler isso aqui. Se F5 for igual ao vazio, então vai trazer vazio. Se não, ele vai trazer essa primeira condição que nós acabamos de fazer. Se essa condição não for verdadeira, ele não está dentro da meta. Então, ele vai pular para o próximo C comparativo. O que ele vai fazer aqui? Então, vamos lá. O 4. Então, vamos lá. O 4, menor ou igual, é igual a maior ou igual aqui no W? Não. E ele está comparando F5, que é o valor que está aqui na célula, é maior ou igual a meta que está aqui? Por enquanto está vazio, não. Então o que ele vai fazer? Ponto e vírgula. E vamos escrever dentro da meta. Aí você vai falar, poxa vida, mas fiquei confuso, porque é dentro da meta aqui. Porque é o seguinte, eu tenho que fazer um comparativo, porque aqui minha forma, ele vai mudar conforme nós cadastrarmos as metas no cadastro de metas. Então uma hora ele vai vir aqui, ó, menor ou igual, e outra hora ele vai vir aqui maior ou igual. Então eu tenho que fazer esse comparativo. Então vai ser duas condições verdadeiras aqui. Se caso essas duas condições ele verificar aqui que não é dentro da meta e essa aqui não é dentro da meta, o que nós vamos ter que escrever aqui no final? Então nós vamos abrir aspas duplas, fora da meta. E aí a gente vem e fecha com 3 parênteses. O que é esses 3 parênteses? O primeiro parênteses em relação a esse C, você viu que ele deixou aqui mais negrito e aqui ficou mais branquinho aqui a letra, então ali eu fechei essa. Quando eu colocar nessa, ele vai me fechar essa aqui. E quando eu colocar nessa, ele fecha essa aqui. Então vamos dar um Enter. Ele não trouxe nada, mas vamos colocar uma informação aqui. A minha meta tem que ser, dentro da meta, ser menor ou igual a. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que deu 5% de refúgio. O que ele fez? Fora da meta. Porque a minha meta é 2% e tem que ser menor ou igual. Então ele trouxe. Então se a gente clicar aqui 2 vezes, a gente vai entender. Então vamos fazer a leitura. Se F5 for igual a vazio, vai ser vazio. E a primeira condição dentro da meta, ele vai verificar. Vamos colocar um pouquinho mais para o lado para a gente entender. Se o 4 aonde? Está aqui, menor ou igual a. Menor ou igual a é igual, aqui ó, V2 é menor ou igual? É igual, certo? F5, então F5, então está confirmando, F5, que está o número 5, tá? É menor ou igual a T4? T4 é o 2. Não, então ele não é dentro da meta. Então ele sai dessa condição e vem para essa. E ele vai fazer a mesma condicional. C, E, o 4. Então vamos lá, o 4. Menor ou igual? É igual a maior ou igual? Não é. Ele já viu que não é. Então ele já sai dessa condição. Então ele também não é dentro da meta e ele já pula para fora da condição. Então ele já traz que é fora da meta. A gente deu Enter e ele faz isso. E aqui o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no cantinho, vou selecionar. Quando eu seleciono a célula e tem esse quadradinho lá, eu vou colocar com o mouse, botão esquerdo,
Vou segurar e vou puxar para baixo. E por que eu travei a célula? Só para vocês entenderem. Ó, aqui o 4 está travado só a coluna. T4 só a coluna. Quando eu colocar embaixo aqui, ó, ele manteve a coluna travada, mas mudou minha linha. E o que está com o cifrão na letra e no número, ele manteve. Tá vendo? Então, por isso que a gente faz esses travamentos. O que a gente faz? Então, agora a gente seleciona aqui, Ctrl C, seleciona toda a coluna e Ctrl V. Então, eu fiz a minha forma. Então, eu copiei aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu vou puxar para fevereiro. E o que ele fez aqui, ó? Ele manteve as minhas colunas tudo travado que eu precisaria, só que ele mudou as informações que eu tinha aqui. No caso, F5 é janeiro, G5 fevereiro. Então ele também fez a mudança do que eu queria. Ele manteve as células travadas e as linhas e as colunas e me mudou o que não estava com o cifrão. E a gente faz a mesma coisa. Ctrl C, seleciona todas as linhas, Ctrl V, e ele trouxe, quando a gente clicar aqui no dezembro, ele fez a minha travamento das minhas colunas e me trouxe aqui até a linha que eu queria e coluna que eu queria de dezembro. E quando a gente copiar, mesma coisa, a gente seleciona toda a linha, Ctrl C, e a gente seleciona toda. Vamos fazer aqui, ó. Vamos Ctrl V em tudo e ele já trouxe a fórmula para tudo. Se a gente olhar aqui embaixo, às vezes ele demora um pouquinho para carregar, dependendo da quantidade de linha, porque ele vai fazer a cópia das informações para todas as linhas e colunas, e aí ele vai trazer as formas automáticas. Se a gente colocar aqui, ó, se vocês olharem aqui em cima, ele trouxe as formas. Por que nós fizemos isso? Porque agora nós iremos trazer as condicionais por cores aqui. E nós precisaremos dessas informações fora da matriz como automatização para nós. Bom, vamos encerrar por aqui essa videoaula. Ficou um pouquinho extensa. E nós terminaremos na aula posterior. Muito obrigado a todos.